Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui para o canal Prosa com Bertalha. Criando o futuro, desenvolvendo pessoas na era da inteligência artificial. Na era da inteligência artificial, criar o futuro implica em investir no desenvolvimento humano como uma prioridade estratégica. Nesse contexto, é essencial explorar como as tecnologias emergentes podem capacitar as pessoas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do amanhã. Esta introdução propõe uma reflexão sobre como o aprimoramento das habilidades humanas e a adaptação às mudanças tecnológicas são fundamentais para impulsionar o progresso em um mundo cada vez mais automatizado. Discutiremos como a educação, o treinamento e a resiliência são os pilares essenciais para garantir que os indivíduos não apenas acompanhem, mas também liderem a transformação digital. Ao entender o potencial da inteligência artificial como uma ferramenta de capacitação, podemos vislumbrar um futuro onde as pessoas e a tecnologia coexistem de forma harmoniosa e produtiva. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Marlon Silva. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Marlon. Marlon, seja bem-vindo, meu caro. Fala, Bertalha, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo aí. É um prazer imenso estar aqui, que satisfação ser convidado para essa prosa aí. Vamos lá, bater esse papo gostoso. Ah, que bacana. Aliás, foi sugestão do nosso querido Walter Costa, né? E um abração pro Walter aí, um baita de um Isso. amigo aí, uma referência maravilhosa. Maravilha, Walter que nos conectou aqui. Mas antes de nós seguirmos em frente, o Marlon, para a gente desbravar esse território desse tema fantástico, quem é o Marlon? Ó, boa pergunta, pergunta de sete terapêutico, né? Quem é você? Vamos lá, vou começar fazendo essa apresentação daquilo que é mais importante, né? Eu sou Marlon, eu tenho 39 anos, eu sou pai de uma linda menina de 5 anos, sou casado com uma pessoa maravilhosa, Aline, uma esposa terapeuta, e estamos juntos aí já há mais de quase 10 anos nessa jornada, construindo família. E sou um profissional formado na área de TI, sou formado em análise de sistemas pela Universidade de Campinas, pela PUC de Campinas, né? Fiz parte aí da turma de 2002. Parece que tá tão longe já, né? Falar 2002, pô, parece. E, pô, então, eu entrei no mercado de trabalho, Bertalha, como programador de software. Fiquei bastante tempo com essa função. E estou hoje há 15 anos na CIT, uma empresa de tecnologia, e entrei na CIT como programador de software, e hoje eu ocupo uma cadeira executiva, mas dentro do RH da empresa. Então, dentro dessa minha jornada aí, né, de jornada profissional, eu tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira, né, devido a compreender um pouco mais os meus talentos, aquilo que para mim fazia mais sentido. Então, eu mudei um pouco a jornada na mesma empresa, e hoje eu tenho uma das cadeiras executivas aqui dentro do corpo do RH, ajudando as pessoas a olhar de uma forma mais humanizada para todo esse processo, toda essa evolução tecnológica que a gente vem vivendo. Olha que bacana. Eu estou muito curioso para saber o que que você vai falar sobre tudo isso e com a experiência que você tem, com certeza. Antes de nós entrarmos aí para contextualizar, conversar um pouquinho, eu vou convidar o pessoal para que eles curtam a nossa prosa, se inscrevam no canal, compartilhem o que Boa. nós estamos conversando aqui. Aliás, curtam aí o que você vai falar, né? É muito, muito importante, muito bacana. Na realidade, nós estamos levando aqui o conhecimento para a comunidade que acompanha a prosa com Bertalha. O Marlon, fala um pouquinho desse tema para a gente. Por que que você trouxe esse tema? Cara, legal. Eu acho que é o tema, talvez é o tema que tenha, que deve estar aparecendo em quase todas as notícias, manchetes, podcasts, né? Não se fala mais em outra coisa, né? Interessante, Bertalha, porque
sendo uma pessoa com background em tecnologia, eu vivi algumas coisas, né, algumas evoluções. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro experimento de Wi-Fi aqui em Campinas, né, o teste dentro da Universidade da PUC de Campinas de Wi-Fi. Olha que negócio já arcaico, Wi-Fi. Então, nessa época, a tecnologia ela tinha um bom tempo para se evoluir, né? A gente tinha ali meses, anos para ver uma alteração, né? Sair de uma placa que conectava no computador para transmitir o Wi-Fi para algo integrado, né? Levou-se um tempo. E aí, de repente, a gente se depara com um mundo onde a inteligência artificial ela ganha manchete em uma semana. A gente tem 5 milhões de usuários em um dia adquirindo o chat GPT. Então não tem como se falar em outro assunto a não ser esse, né? A inteligência artificial, ela faz parte das principais agendas executivas das empresas em praticamente todo lugar, todo mundo. Então é um assunto extremamente importante da gente poder conversar sem tabu e tentando desmistificar algumas coisas e principalmente trazendo uma boa dose de experiência humana para isso, que é onde eu acho que eu consigo contribuir com mais profundidade. O lado humano disso tudo aí, como é que a gente pode utilizar isso de um jeito muito mais ecológico, sustentável. Que fantástico, muito legal, realmente. Eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito bacana aqui, o Marlon. O Marlon, e me diz uma coisa, como que nós podemos promover aí um entendimento mais profundo das capacidades da inteligência artificial, a fim de eliminar o medo e a desconfiança que muitas pessoas têm em relação a essa tecnologia, o Marlon? Ótima pergunta, ótima pergunta. Você já trouxe a palavra-chave, né? O medo. O medo ele é um bloqueador, né? De a gente que impede a gente de avançar em nossas metas, objetivos. O medo ele trava, né? E a gente tem medo do desconhecido. Então, esse é o grande ponto, né? Aquilo que a gente não tem intimidade, acho que essa é uma palavra boa, intimidade, a gente cria afastamento, defensividade. Aquilo que não tem intimidade, eu tenho aqui uma defensividade. Então, acho que o primeiro movimento, Bertale, importante é a gente poder, né, se equipar de conhecimento, buscar em fontes que possam agregar para a gente, né, um certo know-how ali, trazer uma base sólida de entendimento do, cara, o que é esse trem aqui? Para que ele serve de verdade, né? Qual que é a verdadeiro intuito, né, da existência da inteligência artificial? Muita gente acha que a inteligência artificial nasceu no ano 2023, sendo que é um tema, um assunto, né? Eu estudei isso na universidade, né? Isso aí tem anos, né? Desde 60 se falava nisso aí já. Então, a gente precisa aprender a desmistificar as coisas para que a gente possa diminuir um pouco a dose do medo. Então, eu diria, tudo começa com a educação, né? Buscar por conhecimento, acho que é o primeiro passo que a gente precisa dar. Bacana, fantástico. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa linha de raciocínio que você trouxe e fazer uma pergunta bastante pertinente pelo seu lado tecnológico e, logicamente, pelo seu lado de comportamento, de desenvolvimento de pessoas. Quais as estratégias podem ser implementadas para desenvolver uma cultura de aprendizado contínuo, que é um assunto que nós falamos muito hoje em dia também, ou seja, aprender continuamente, aprender para a vida. E como é que nós capacitamos as pessoas a se adaptarem e prosperarem em um ambiente impulsionado pela inteligência artificial? Difícil a pergunta? Legal. Não é difícil, mas ela é um pouco profunda e ela precisa ser contextualizada. Por quê? Porque provavelmente se você me fizesse essa pergunta no ano de 2019, eu te responderia de um outro jeito, né? Então é importante trazer à tona que hoje, no ano de 2024, vivendo uma era pós-pandêmica, que todo mundo viveu isso aqui, as coisas se reconfiguraram, né? As pessoas reprogramaram os seus valores e isso fez com que a gente tivesse que reaprender algumas coisas. E quando eu falo reaprender algumas coisas, é sobre a nossa forma de se comportar. Hoje, para a gente poder explorar um pouco mais, né, e viver um pouco mais esse dinamismo tecnológico, a gente precisa entender uma coisa, uma palavrinha extremamente poderosa nos dias de hoje, Bertalha, que é a segurança psicológica das pessoas. Você trazer um aprendizado à mesa da forma com que você fazia antigamente, em outras palavras, via forceps, muitas vezes dentro das organizações, é isso e é isso, né?
Hoje ele não funciona por basicamente duas grandes razões. Geração diferente, essa é uma geração extremamente questionadora, que não aceita simplesmente um comando. E segundo, nós viemos de um marco extremamente impactado, né, pela pandemia em nosso emocional. Então, existe todo um cuidado hoje, quando você traz à tona um assunto, uma evolução, uma necessidade. Pô, Bertalho, eu preciso que você agora faça um reskilling, uma palavrinha agora da moda no RH, sobre a perspectiva da tecnologia, um reskilling, né, em relação à inteligência artificial. Aí eu pego, eu sou, né, uma geração Z aqui, milênio, sei lá, e aí, para que eu preciso disso? O que vai mudar na minha vida isso aqui? Então, hoje, as empresas precisam de uma boa dose de argumentação, de transparência, de objetividade do porquê. Porque pensa o seguinte: as pessoas estão num ponto hoje, o convite para elas irem para um outro ponto tem que ser mais elegante do que esse. Caso contrário, por que eu vou me mexer? Eu acabei de ser chacoalhado por um movimento pandêmico aqui, fiquei trancado dentro de casa. Você está pedindo para eu me chacoalhar de novo? Com qual objetivo? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? É dar clareza, transparência para as pessoas do porquê que esse movimento é importante. Aí o segundo ponto é, nós precisamos aprender a criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir vulneráveis. Caso contrário, esse ciclo de aprendizagem, ele tende a ser o quê? Mais uma coisa que entra aqui, sai por aqui, ou eu corro na gaveta. Para que isso tenha um efeito poderoso, a vulnerabilidade, quando eu falo da vulnerabilidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse ambiente precisa respeitar os valores das pessoas. Esse ambiente precisa respeitar a forma de aprendizado dos indivíduos, promovendo, inclusive, como é que você funciona melhor, promovendo, inclusive, a abertura ao questionamento, ao risco, ao erro, aos experimentos. E assim a gente consegue melhorar esse mecanismo, essa máquina, essa engenharia para fazer com que as pessoas entrem de verdade nessa era da inteligência artificial. Fantástico, gostei muito aí da sua colocação, eu achei fantástica, realmente muito bacana, uma perspectiva que vale a pena. Isso daí dá para a gente fazer até um shorts lá no YouTube, viu, o Marlon? Muito bacana realmente essa ponderação que você fez aí. E em que medida a integração de programas de educação e treinamento, eu sei que você já tocou um pouco nesse ponto, Uhum. mas que são focados no desenvolvimento de habilidades humanas essenciais, pode ajudar a mitigar esses receios, esses medos que você comentou aí, né? Principalmente, aí eu vou tocar numa palavrinha, né, numa expressão que tem causado aí um certo terrorzinho nas comunidades, na sociedade, nas mídias sociais, que é a perda dos empregos devido à inteligência artificial, né? Ótimo ponto. Ótimo ponto. Eu vou trazer um pouco da minha visão corporativa, a experiência que eu venho tendo com as pessoas em relação a esse tema. Eu tenho um mantra, Bertalha, dentro dos treinamentos que eu promovo, das minhas formações, que eu falo para as pessoas o seguinte: o problema não é o problema, o problema é o que está por trás do problema. Então, de novo, para a audiência, o problema não é o problema é o que está por trás do problema. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas trazem queixas, as pessoas trazem as suas reclamações, os seus desafios. Se eu pegar exatamente isso que elas trouxeram de cara e trabalhar nisso aqui, eu estou trabalhando só na ponta do iceberg. Eu preciso aprender, eu preciso ter essa capacidade de olhar o que está mais profundo. Por que eu estou dizendo isso? Quando alguém chega e fala que está com medo de perder o emprego porque o meu cargo ele vai deixar de existir, isso não é o real problema, cara. Não é aí que está a questão. A questão está ligada muito mais às emoções que eu estou sentindo por trás em relação a esse movimento novo que eu estou totalmente desconectado. Então veja, vamos supor que eu sou ainda um programador. E aí, né, as pessoas falam, cara, essa tua profissão vai morrer com o tempo, porque a IA vai fazer tudo isso e mais um pouco. E aí que está um ponto essencial da jornada de qualquer pessoa dentro desse contexto maluco que a gente está vivendo de avanço tecnológico, que se chama autoconhecimento. Olha que doideira. A gente vai conectar agora o mundo mais psicológico com tecnologia. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas tendem a fazer uma mistura muito grande sobre quem eu sou, identidade, com carreira, job description, papel, PDI. Eu não sou um programador, eu sou o Marlon.
O Marlon tem talentos, o Marlon tem emoções, o Marlon tem experiências de vida. O papel programador tem uma série de funções e atribuições que sim, serão renovados e está tudo certo se eu tiver consciência de quem eu sou. Então, o primeiro ponto aqui é importante de mencionar é a clareza que as pessoas precisam ter relacionadas ao seu autoconhecimento. E por que eu estou dizendo isso, Bertada? Porque assim, eu vejo hoje as empresas provocando as suas pessoas e sendo provocadas pelos seus clientes ou porque elas estão provendo esse tipo de serviço para o mercado em relação ao quê? A palavrinha maravilhosa, inovação. Essa Uhum. palavra está em todos os outdoors de empresas agora, seja na agenda, seja na política da empresa, seja nos valores da empresa. Fala aí seus valores, inovação. Todo mundo tem inovação agora na sua cadeia de valores. Só que o grande ponto é, a gente está acelerando a inteligência artificial e não estamos prestando atenção em inteligência emocional. Então, esse aqui é um ponto que tem a quebra. E aí tem a desconexão, e aí sim, o teu papel, qualquer que ele seja, ele vai para o ralo. Então não é sobre a IA vai substituir o meu papel. É sobre como é que você, como ser humano, está se preparando para que essa jornada aconteça de um jeito sustentável, e entendendo que a IA vem para somar, não para tirar. E isso é algo que está aqui dentro, imputado. Eu estou aprendendo essa forma. Não, peraí, então aí, como é que a IA pode ser parceira na minha jornada? Acelerar meus estudos. Né? Existem formas de você aprender um idioma hoje, utilizando o ChatGPT, que ajuda a acelerar forma de aprendizado. Então, como é que eu uso isso aí como cooperação? Não como um vilão, como algo que vai me tirar fora da jornada. É tão interessante isso. Tive uma linda experiência de morar na China, como colaborador da empresa. Passei uma temporada na China, trabalhando lá. E é tão interessante de ver como que a nossa cultura, as culturas, nosso mecanismo de pensar funcionam, né? Para os chineses, você promover alguém dentro do teu time, acelerar essa pessoa é um sinal, às vezes, de perigo, porque essa pessoa vai tomar o teu lugar. Olha que interessante. Sendo que, dentro de um contexto íntegro de liderança, isso é sobre você se alavancar também. Uma vez que você faz alguém se movimentar, você tem a chance de se movimentar também. Sim. Então, veja, são percepções de mundo. E a IA entra na jogada, provocando que as pessoas renovem também a sua percepção sobre a forma que eu encaro a minha carreira. E aí, só para fechar essa tua pergunta, existe uma outra palavrinha que as pessoas precisam resgatar dentro das jornadas corporativas ou a profissão, que é sobre pertencimento. O Uhum. pertencimento tem que vir antes. A partir do pertencimento, eu consigo estabelecer, então, um rótulo, um título daquilo que me dá barato, me dá prazer. E aí sim, eu consigo fazer os movimentos que eu devo fazer. Não sei se eu respondi isso, eu viajei demais, senão você me pergunta de novo aí, tá? Não, Senão eu vou na bacana. empolgação aqui, eu não paro. Fantástico, meu caro. Marlon, passou tão rápido, meu amigo. Nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco da nossa prosa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou Ó, chamar a dona Corujinha para trazer uma água, um café para gente e nós voltamos em seguida. Pode ser? claro, meu querido, bora lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Marlon. O Marlon que está trazendo aí uma ideia extremamente interessante sobre o papel da inteligência artificial na sociedade, nas comunidades e como que as pessoas às vezes têm comportamentos diferenciados. E aí, Marlon, uma coisa me chama muita atenção aqui, e é relacionado à parte das lideranças dentro das organizações. Qual é o papel das lideranças, tanto no setor público, logicamente, e aí vale para todo mundo, né? Como no privado, na promoção de uma visão positiva e proativa sobre o futuro da inteligência artificial, quando nós falamos de desenvolvimento de pessoas, Marlon? Ótima pergunta. Você sabe que eu sou apaixonado por esse tema de liderança e eu vejo ainda que a gente tem um gap gigantesco dentro da sociedade, dentro das carreiras, do mundo corporativo, sobre o que é liderança de verdade, né? Eu acho legal tocar nesse ponto. Quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de gestão, não, tá? Acho que é uma coisa importante, senão as pessoas pensam a imagem talvez que venha na cabeça das pessoas é a pessoa com terno e gravata, né? Ou a mulher de terninho ali, dando ordem. Liderança é sobre pessoas. Acho que tem que ter essa clareza na nossa cabeça
quando a gente fala a palavra liderança, a gente fala sobre pessoas, gestão sobre ativos, processos, né? Então, essa é algo que tem que ficar muito claro aqui. E qual que é o papel da liderança hoje em dia em relação a isso? O papel da liderança está 100% ligado em ajudar as pessoas, a direcionar as pessoas, em prover recurso para que as pessoas possam se transformar. A liderança que a gente trabalha aqui dentro da empresa e que eu tenho o grande prazer de ser um grande percursor do movimento aqui na empresa em relação a esse modelo de liderança colaborativa que a gente chama aqui, que é onde o líder ele tem o papel de formar o seu time, o seu liderado, transformando essas pessoas em outros líderes, onde o problema que as pessoas trazem não é meu problema, é delas. Eu tenho que ajudar elas a resolver esse problema. Então, fazendo um paralelo, o papel da liderança nesse momento com a inteligência artificial é sermos facilitadores. É sobre facilitação. O líder, muitas vezes, ele tem uma síndrome que é a síndrome do eu sei tudo, eu não posso dizer não. E se a gente usar esse mesmo modelo, esse mesmo mecanismo, eu não crio nenhum tipo de evolução nas pessoas. Então eu torno as pessoas dependentes do meu conhecimento, inclusive. Então veja, a IA está aí para mudar muita coisa, para facilitar, para acelerar. A gente fala hoje sobre velocidade. Então, por que não eu aproveitar desse movimento para acelerar também a forma com que eu formo, a forma com que eu engajo, a forma com que eu trago diversidade para dentro do contexto, a forma com que eu abro a mentalidade das pessoas para um mundo, para um contexto muito mais respeitoso, diverso, alinhado com valores e cultura. Então, liderança tem que facilitar a jornada das pessoas. E, obviamente, tem uma coisa que é muito importante: se o líder não chegou lá, por que eu acho que eu vou conseguir? Eu gosto muito de desafiar os líderes no seguinte ponto, Bertalha, que assim, é muito bacana muitas vezes você falar, pô, o time é espelho da liderança. Eu vejo muito líder subindo em palco e dizendo, o seu time é o espelho da sua liderança. Aí você pega esse líder um dia e fala assim, cara, tô demitindo uma pessoa do teu time. Realmente essa pessoa aqui, né? Então, mas o time é o reflexo do líder. E aí? Aí ela fala, não, mas essa pessoa aqui é fora da curva. Essa aí era a pessoa, essa pessoa era disfuncional, essa pessoa que a gente contratou errado. Aí não se aplica. Então, de novo, líderes na era da IA precisam ter muito mais accountability. Pô, qual que é a minha responsabilidade nesse pedaço aqui? O que que eu estou fazendo com essas pessoas aqui? Segundo ponto, eu preciso ter essa consciência de que eu tenho que ser walk the talk. Ou seja, aquilo que eu estou pregando, eu tenho que estar fazendo também. Então, só traduzindo um pouquinho mais, se você quer equipes engajadas, equipes alta performance, empenhadas com IA, você como líder está fazendo para isso acontecer também. Qual é o exemplo que você está emitindo e dando? Então, acho que, só para a gente abrir essa cortina da liderança, essa é a minha visão em relacionada a líder. Não tem como fugir disso. A gente precisa ser as pessoas que vão lá e, pô, deixa o carpir esse quintal aqui. Galera, vem comigo agora, pode subir a montanha aqui, tamo junto, bora lá. Essa é a minha visão aí sobre liderança. Fantástico, muito legal. E aí tem um ponto que eu gostaria de trazer para essa conversa aqui, que é o ponto da ética e da moral, né? Ou seja, eu queria conversar, eu queria explorar um pouco esse ponto aí, principalmente quando nós falamos de tecnologia, não necessariamente apenas a inteligência artificial, mas também a inteligência artificial. Como é que a gente integra, o Marlon, os princípios éticos e morais na evolução da inteligência artificial, garantindo que o seu desenvolvimento esteja alinhado com os valores humanos que são fundamentais? Como é que você enxerga isso? Eu acho que eu enxergo isso talvez em uma perspectiva um pouco diferente, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse é um ponto bem interessante, porque com o avanço e o crescimento, né, do tema da inteligência artificial, a gente precisa tomar um certo cuidado como ser humano, e eu acho que isso já é uma questão ética, da gente não delegar tudo para a inteligência fazer. Então a gente começa a ficar meio que querendo ser nutrido em tudo relacionado a decisões que uma IA toma. Então, IA, eu vou aqui atravessar a rua, tem uma senhora na frente, devo ou não passar por cima? Hum, Sabe? Esse não é uma pergunta, não é o objetivo da IA.
E aí que tem um ponto interessante que eu gosto de entrar. A inteligência artificial, ela tem uma programação. Isso aqui é programado. Isso aqui pode ser programado de diversas formas. Se as pessoas tiverem acesso a isso aqui e quiser colocar um mecanismo de fraude, de fake news, consegue. Consegue. Agora, aonde que a gente tem que trabalhar e continuar trabalhando e desenvolvendo, Bertalha? É nesse bichinho aqui que está atrás do computador, chamado ser humano. E aí tem um negócio muito interessante, né? Chamado caráter. A inteligência artificial, ela só vai ser um espelho disso aqui, ó, de quem está lidando com ela. E é por isso que eu enfatizo o tempo inteiro. Se a gente não trouxer a inteligência emocional andando em paralelo com a artificial, cara, a gente vai ter um mundo talvez igual a gente imaginou nos filmes, né, de Senador do Futuro, de Matrix, onde a gente Hum, vai acabar sendo dominado, porque a gente deixa isso aí muito nas mãos da tecnologia. E aí é um grande perigo, né? O grande perigo está nisso aí. Então, eu, Marlon, a minha filosofia, a minha visão de mundo é e é onde eu coloco esforço, inclusive, é em treinar as pessoas, cara. É em treinar o ser humano, é mentalidade, é o caráter. Inclusive, dentro dos meus programas, tem um assessment que chama Forças de Caráter. Eu trago à tona para as pessoas quais são os seus caráteres. É isso aqui que sobra da tua vida. Você pode perder tudo, mas é isso aqui que fica, teu caráter. E isso aqui nada mais é que o espelho que você passa para uma troca com uma tecnologia. Né? O que tem no meu caráter hoje? Como é que eu estou utilizando ele a meu favor? Então, eu vejo nessa linha que máquina, ok, tem que ter cuidado, tem. E hoje, assim, já está nascendo legislação, né? Esses dias aqui na empresa fizeram um teste, o que foi mesmo, sobre a IA estava burlando alguma coisa, já conseguiram mexer nisso aí, enfim, não vou lembrar agora, mas é tecnologia. Eu lembro quando eu estudava, né, na computação na faculdade e tinha uma frase, né, de um famoso hacker chamado Kevin Mitnick, que faleceu há uns 2 anos atrás, se não me engano. O hacker mais famoso que ele conseguiu invadir o FBI. E aí o pessoal falava assim para ele, cara, é possível invadir qualquer sistema? Ele falava, é possível invadir qualquer sistema. Mas e se a máquina estiver desligada? Ele fala, eu encontro alguém para poder ir ligar para mim. E aí hum. nasce a famosa engenharia social. Então, veja, o problema não está na máquina, porque você pode desligar ela, você vai ter, acabou a energia. Mas se tiver um ser humano desconfigurado, esse é o grande problema. Alguém que vai apertar o botãozinho, alguém que vai fazer esse movimento acontecer. Legal, legal, bacana, bacana demais. Aliás, tem um ponto, eu gostaria de aproveitar esse ponto aí, embarcar nesse ponto, exatamente para fazer uma pergunta muito conectada à parte das interações humanas, de toda essa complexidade e tal. Como é que nós podemos, o Marlon, promover uma compreensão mais profunda dessas interações entre a inteligência artificial e as questões sociais, logicamente? A parte econômica e ambiental, a fim de nós tomarmos, e está muito em linha com o que você falou, tomarmos decisões mais sábias em relação ao desenvolvimento e à implementação da IA, levando em conta, como você disse, né? Você usa aí, depende muito dessa figurinha que está aqui, né? Assim, eu vejo várias ramificações, né? A gente pode pensar aí em várias coisas, mas, pô, acho que a gente buscar por incentivos, né? Incentivos de empresas, acho que se os governos pudessem financiar estudos, bolsas, para poder incentivar, né, essa aceleração na educação, acho que a desmistificação, ou você conseguir trazer à tona por que um caminho ele é mais digno e sustentável. Acho que a palavra sustentável ela tem um poder maior, porque você pode fazer vários movimentos em curto período de tempo que vai trazer resultado, mas a pergunta é: isso se sustenta? Isso te sustenta de verdade? Ou seja, essa ação, essa tomada de decisão, ela vai funcionar por quanto tempo? Então, é sustentável isso aqui? Então, esses incentivos, a educação, acho que tudo começa na educação. A educação é um negócio muito importante. As escolas, como é que na base a gente traz um pouquinho mais de trabalhos de ética, de psicologia organizacional, psicologia humana, entendendo um pouquinho mais disso aqui, né? Pô, como é que funciona? Né? A máquina, eu vou e me formo, eu aprendo tudo sobre o funcionamento de uma máquina, mas e o meu funcionamento, né? Então, acho que começa na base, escolas, governos, dando esses incentivos, acho que startups, né, explorando mais
né, formas e mecanismos de você criar meios sustentáveis que sejam éticos, que sejam, inclusive, orientados para essas ações ESG, que hoje está, né, nas pautas das grandes empresas também são coisas bem poderosas. Claro, né, a gente pode estar participando de fóruns, de discussões, workshops, né, tem muita coisa hoje acontecendo, inclusive de forma gratuita, né, Bertado? Acho que hoje a internet ela facilita muitas coisas. Eu gosto de falar para as pessoas assim que uma fórmula simples de você obter resultado naquilo que você quer é conhecimento, prática e repetição. Então vai lá, busca um conhecimento, coloque esse conhecimento para funcionar, pratica isso. Mas como? Fala para alguém, conta para alguém o que você aprendeu, troque, esteja aberto a receber feedback e repita isso aí. Repita, né? Até você falar assim, pô, legal, entrou, tá dentro de mim agora, próximo passo. Então, conhecimento, prática e repetição, para mim, é um mecanismo essencial para a gente fazer esses movimentos acontecerem. E aí tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui. Cultura do brasileiro. Nós temos uma cultura do vou esperar que o Bertalha me chame para uma conversa para eu poder, então, me interessar. A gente precisa desenvolver com um pouquinho mais de força nosso protagonismo. Né? Então, Uhum. assim, pô, isso aqui está rodando, IA está aí. E aí, o que eu sei sobre isso? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma formação, cara. Meu amigo, você tem, hoje 88% da população brasileira tem um treco chamado celular, com internet. 88% da população brasileira. Existe um negócio chamado YouTube. Você consegue pegar minimamente. O Google hoje fornece informações básicas sobre inteligência artificial, né? A própria OpenAI tem curso, Microsoft. Então, falar que o conhecimento não está chegando, aí é uma questão de prioridade. O que é Exato. prioridade na minha vida nesse momento? E muitas vezes a prioridade é o Netflix. Muitas vezes a prioridade é a saída, é a balada. E não estou falando nada de errado com isso, tá? Uhum, A uhum. questão é a gente ter essa consciência do que é que eu estou priorizando. O que é prioridade para mim nesse momento? Porque tá aí, a informação, o conhecimento tá à disposição hoje. Então, o protagonismo tem isso. Cara, o governo, os órgãos educacionais pode fornecer ouro. Se você não tiver priorizando e disposto a pegar, eu falo que a oportunidade é igual ao Wi-Fi, tá em todo lugar. Você precisa aprender a conectar esse negócio aí. Você precisa acessar o código e conectar. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter muito mais capacidade de lidar com questões essas e muito mais sustentáveis, inclusive. Fantástico, meu amigo. Marlon, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa Pô, fantástica. já? Já passou voando o nosso tempo aqui, é muito bacana realmente. Quer deixar uma mensagem para a nossa comunidade aqui da Prosa com Cara, claro. Bertalha, Marlon? Cara, primeiro, assim, agradecer imensamente pelo convite. É muito gostoso a gente poder conversar, a gente poder trocar, né? Acho que eu valorizo muito isso. Eu tenho um valor que é essa inteligência social de estar me conectando sempre com pessoas. Então, pô, grato demais a você, Walter, também. Beijo aí, querido, por nos conectar. E, Bertalho, eu acho que assim, eu acho que a gente pode resolver muita coisa com a educação. Educação bacana, educação de verdade. Eu invisto muito nisso, né? Além de ser uma pessoa hoje num cargo executivo na empresa, eu forneço treinamentos, eu dou cursos fora do contexto corporativo, porque para mim essa é uma crença magnífica. A gente liberta as pessoas em relação ao conhecimento. Então, pessoas que estão me ouvindo aqui, invistam nisso, né? Invistam na tua carreira, invistam em autoconhecimento. Vou frisar isso aqui, acho que essa é a minha mensagem. Autoconhecimento para vocês não ficarem presos a rótulos e nem escravos de ambientes corporativos. Não estou falando isso por mal, não, porque eu valorizo muito o ambiente corporativo, mas eu valorizo a carreira individual e mais do que a carreira, eu valorizo o indivíduo. Então, acho que para mim essa é a sequência. É você, indivíduo, carreira, ambiente corporativo. Aí as coisas tendem a funcionar bem, se a gente não inverter a ordem das coisas. Maravilha, meu caro. Marlon, gratidão enorme pela sua presença aqui. Muito bacana a sua contribuição, legal demais, fantástica. Ao infinito e além, meu caro. Um abraço virtual para Tamo junto você. sempre. E o que nós Valeu, meu fazemos em caro. Obrigado vida aí. ecoa na eternidade. Abração, Marlon. Boa, boa. Abração, meu caro. Valeu.